Falar sobre setup ponto contínuo pode te levar ao céu ou ao inferno, só depende de você. É um assunto aí, pessoal, que é bem polêmico, tá? Eu não quero entrar em contradição com ninguém, eu só quero expor o meu ponto de vista, tá? E tentar de alguma forma acrescentar o pessoal, tá? Eu venho da escola técnica, tá, pessoal? Análise gráfica discricionária tradicional, tá? Usando esse modelo tradicional, ok? Médias móveis, um trade system seguidor de tendência, ok? Não é errado, certo? Não é errado, totalmente certo, tá? Hoje em dia eu tenho uma outra visão do mercado, mas isso aqui não é errado. Só que o que acontece? Como a maioria das pessoas, né, no início a gente vai tentando buscar conhecimento de todas as formas, e as pessoas que a gente acha que são relevantes no mercado, a gente absorve qualquer tipo de conteúdo que elas passam, né? A gente não tem uma base, a gente não tem ainda muitos dados para poder ter uma estatística, então a gente aceita a maioria das coisas que são passadas para nós. Então o que acontece? Em relação a setup PC, ponto contínuo, tá? Criado pelo Storm. Já assisti uma live dele que o próprio Storm já dizia que isso aí não serve mais, que o mercado já absorveu esse tipo de leitura. Eu sou totalmente contra setup, tá, pessoal? Nada contra quem faça. Só que eu acho que é para a pessoa aplicar um setup, independente do nome que o criador inventou, né? Setups são regras criadas por uma pessoa e criou um nome, certo? Eu acho que quando a pessoa opera setup, ela antes de mais nada, ela tem que entender o que o mercado está te dizendo. Porque se você opera baseado em alguma regra, mas você não entende o que naquele momento o mercado está te falando, talvez o setup você vai usar num momento que não esteja tão interessante, tá? E esse assunto setup é ponto contínuo, tá? PC. Eu tenho muito visto sendo falado em redes sociais, inclusive várias pessoas me chamando no privado aí, perguntando o que você acha do PC, não sei o que lá. Vou expor o meu ponto de vista, ok? Respeitando todas as outras opiniões. Isso é a minha opinião que serve para mim. Como eu falei logo no começo, eu fiz uma estatística, tá? Eu tenho até o caderno. Todos esses nomes de setup de média, tá? 9 ponto não sei que, 9 ponto sei que lá, PC, entre outros, usado somente, só fiz para dólar índice, tá? Day trade. E eu fui criando, criei o nome do setup, né? Criei uma tabela, dólar índice, quando dava entrada, se era gain ou se era loss, tá? E estatisticamente falando, pessoal, para mercado dólar índice, mercado futuro, tá? Esse tipo de setup de média, pela minha estatística, ok? Falha mais que funciona. Então eu resolvi fazer o quê? Parar de criar regras e fazer a interpretação do mercado. Então o que acontece, pessoal? Vou botar o gráfico limpo aqui, tá? Se a gente for observar baseado somente em setup, tá? Um exemplo, o mercado fez esse movimento bem esticado, ok? Bem esticado. Nesse último candle aqui, ó, vamos supor que ele fez um último candle aqui, ó, tá? E já tem um pico de volume aqui, ó, um alto volume, tá? Então uma barra elefante já indicando uma exaustão, ok? O que acontece com o mercado? O mercado vem corrigir, tá? Vem corrigir. Vou dizer somente gráfico de 5, tá, pessoal? Gráfico de 2 ainda é mais perigoso ainda. Mercado já demonstra uma exaustão, ele vem corrigir, tá? Aí aqui por baixo, vem a média móvel de 20, ok? Se a pessoa usa um estocástico, talvez o mercado já se demonstre até sobrecomprado.
Eu perdi até o meu desenho. Deixa eu procurar, tá aqui por baixo. Tá? Se colocar o estocástico, talvez o mercado já vai demonstrar até sobrecomprado. Aí ele vem fazer uma correção na média móvel, ok? E faz isso aqui, ó. Deixa um martelinho. Tá, pessoal? Deixa um martelinho. Então, quando ele faz esse cenário aqui, ó, tá? Quando ele faz esse cenário, é o famoso setup ponto contínuo, ok? Porque ele veio testar a média móvel de 9, de 20, tem gente que usa até na média móvel de 9, tá? Mas o setup original, criado pelo Storm, é na média móvel de 20 aritmética. Eu acho que nem 20, é 21, tá? Beleza, 20 e 21, mesma coisa. O que acontece aqui, pessoal? O mercado já veio esticado, já demonstrando uma exaustão. Só que a pessoa não observa isso aqui. Muitas vezes, essa correção aqui, ó, foi uma correção curta. Ele veio buscar 38.2 somente, ó. Vamos botar que ele só veio buscar 38.2 dessa perna de alta. Então, ele já demonstrava exaustão, tá? Ele já demonstrava uma exaustão pelo volume, pelo tipo de candle, ok? E vamos dizer, o estocástico sobrecomprado. Aí faz esse pullback na média, a pessoa já liga logo o alerta nela para compra, né? Ela fala assim, não, vou fazer uma compra na máxima desse martelo, ok? Stop na mínima, tá? Então quem está comprado nesse martelo, nesse tipo de cenário, tá com stop na mínima do movimento, tá? Não tem outro stop a ser colocado, stop técnico. Como foi um movimento corretivo, o stop é na mínima do movimento corretivo, ok? No caso de compra, se fosse um pullback corretivo depois de um movimento de baixa, o stop seria na máxima do movimento corretivo. Só, de novo, a pessoa não observou que o mercado está esticado, a pessoa não observou um sinal de exaustão no movimento observando o volume, tá? E não observou o mercado estar sobrecomprado. O que o preço faz, tá? O que o preço faz, pessoal? Ele rompe máxima, tá? Rompe máxima, perde mínima acionando um pivô, ok? Esse movimento aqui, ó, num prazo menor, com certeza é um pullback com mais candles, né? E a mínima perdida aciona o pivô. Quando ele aciona o pivô, ele estopa os compradores, tá? Aí tem várias variáveis, tá? Ele pode vir buscar aqui a retração de 61.8, tá? Um exemplo. Veio buscar essa região aqui, ó, retração de 61.8, beleza? Nos prazos maiores, ele tá numa tendência de alta. Só que aqui nos 5 minutos ele já perdeu, já acionou um pivô de baixa. Aí o que ele faz? Ele vem buscar a retração de 61.8, faz um movimento, tá? E faz um pivô de reversão desse movimento de baixa. Isso aí, pessoal, aparece, vou dizer, quase que diariamente, tá? Quase que diariamente, tá? Ele perdeu a média móvel de 20 no 5. Só que no exemplo, às vezes no 15 minutos, ele vem buscar uma retração maior dessa perna de alta aqui, ó, ok? Dessa perna de alta aqui, ó, e contra a retração de 61.8. Aqui, ele arma um pivô no 5 e continua a tendência que era no 15, ok? Isso é um cenário observando o quê? Observando exaustão de movimento, beleza? Tem um outro cenário, pessoal, que eu vou passar para vocês, é o seguinte, observando divergência, tá? Observando divergência, ok? O que acontece? O mercado fez um movimento de alta, isso aí é tanto na alta quanto na baixa, beleza? O mercado fez um movimento de alta, tá? Aqui, ó, aqui, cadê? Aqui era um topo anterior, tá? Aqui, ó, beleza? Ele rompeu um topo anterior. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar aqui. Tá, pessoal? Aqui era um topo anterior. Vamos imaginar
que ele rompeu, tá? Esse topo anterior. Só que o preço ele vinha fazendo topos ascendentes, tá? E o indicador, não, desculpa, ia fazendo fundos ascendentes, tá? Numa tendência de alta, certo? É caracterizada por topos e fundos ascendentes. Só que o indicador ele já vinha demonstrando uma divergência de baixa, fazendo o quê? Fundos descendentes. E quando ele rompe esse topo anterior, deixa eu fazer aqui o desenho mais bonitinho aqui, pessoal, pera aí. Tá? Vamos imaginar que aqui, ó, é um topo, tá? Vamos dizer, do mercado anterior, tá? Aqui é um topo do mercado anterior. O preço, ele rompe, tá? Essa região, só que já apresenta uma divergência de baixa, tá? Aqui, ó, é a média móvel, tá? De 20. Então o preço fez esse movimento, tá? E veio fazer um pullback aqui na média móvel de 20. Só que já demonstrava o quê? O preço fazia fundos ascendentes e o indicador fazendo fundos descendentes. E aqui, ó, pessoal, quem tem mais prática de mercado, quando ele faz muitas vezes esse pullback aqui, ó, na média de 20, tá? A média móvel de 9 ou de 8, ela já está trabalhando aqui, ó, por cima do preço. Ok? Só que a pessoa, ela não observa o contexto, ela só fica presa a setup. Aí vê um PC, ainda fala o que aqui é uma troca de polaridade. Uma região que era resistência, foi rompida, tá? Agora foi testada como suporte. E ainda tem a média móvel de 20, né? Ainda fala ancorado pela média. Só que a pessoa já não observa essa divergência. O que o preço faz? Rompimento da máxima, aciona a compra, tá? Muitas vezes faz um movimento que não dá nem 1 para 1 do risco, tá? Muitas vezes não dá nem 1 para 1 do risco. Ele vem acionar um pivô e a média móvel de 9, ó, de 20 cruza, tá? E a média de 9 já vindo por baixo, né? Ocorre o cruzamento da média, já fazendo o pullback aqui, ó, abaixo da média móvel, e ele vem perder essa região de resistência, tá? Isso aí, pessoal, é totalmente baseado em estatística. Não estou falando nada de achismo, tá? Quem tem mais experiência, mais tempo de tela, é só ficar atento e observar isso aí. Isso aí aparece quase que diariamente, tá? Não digo nem divergência, mas eu falo alguns pullbacks na média móvel de 20, quando a pessoa não observa o contexto. E ela fica presa a esse paradigma que quando o preço vai testar a média móvel de 20 e ele está na direção do movimento, é para entrar. Não que seja errado entrar, tem que avaliar o contexto e ver se naquele momento, tá? É interessante entrar ou ficar de fora. É quando a pessoa entra, estopa e depois eu vejo um monte falando assim: ah, tá muito difícil operar o mercado, tá falhando muito pullback, né? Eu tô vendo nas redes sociais as pessoas falando assim: tá muito difícil de operar mercado brasileiro, tá falhando muito pullback. Mas será que tá vendo uma divergência? O mercado tá dentro de um range, né? Se a gente observar o dólar futuro, ó, tá bem lateralizado, não tá no movimento de tendência. Então esses pullbackzinhos que são armados no prazo menor, tá? Esses pullbackzinhos que são armados no prazo menor, muitas vezes ele não dá sequência ao movimento e vem armar um pivô contra. É onde a pessoa acha que está muito difícil. Mas será que realmente está sendo observado tudo que é para ser observado? Tá, pessoal? Isso aí tanto no movimento ascendente quanto no movimento descendente, tá? O intuito de gravar esse vídeo não foi para criar polêmica, tá, galera? Não foi para... É para ligar o alerta do pessoal e ficar atento e fazer suas próprias estatísticas. Não é porque eu estou falando que alguém tem que seguir, né? Da mesma forma que eu falei que não tem que seguir o ponto contínuo, somente quando a pessoa tiver uma estatística em cima disso. O mercado, pessoal, ele não como que eu vou dizer?
ele é variável, né? É variável. Uma situação que é boa agora, talvez no mesmo dia apareça situação parecida, mas não é tão interessante, porque alguma variável impossibilita aquela tomada de decisão, tá? Então fica a reflexão para vocês aí, pessoal. Quem gostou do conteúdo, achou que o material realmente é relevante, que acrescentou de alguma forma, deixa o like, compartilha com um amigo. Se tiver algum interesse, bota aí no comentário. Se tiver alguma dúvida, bota aí no comentário que a gente tenta fazer alguma aula para poder acrescentar. Valeu, pessoal. Obrigado aí, galera. Tamo junto.